Glória a Deus. Uma salva de palmas então para os nossos visitantes que estão nos visitando nessa manhã. Eu sempre digo que nós amamos pessoas, porque Deus, o nosso Pai, Ele é apaixonado por pessoas. Amém? Glória a Deus. Nós estamos no ano do... Qual que é o ano, gente? Aceleração. Uau! Glória a Deus. Diga, é o Senhor. Diga, é o Senhor que vai acelerar. Você tem que ficar bem fixo, amém? Senão você vai começar a sair igual um doido aí, fazendo um monte de coisa e achando que é Deus. Não dá trabalho para Deus, não. Mas quando é de Deus, Deus vai colocar uma chama no teu coração e vai dizer, pode caminhar, pode correr, que é isso mesmo, amém? Se é para acelerar, tem que ser na direção certa. Aleluia, vocês estão entendendo, irmãos? Isso é muito bom. Aleluia. E domingo passado eu falei sobre oração. Oração é o acelerador. Amém? Você quer acelerar, irmão? A oração. A oração te leva em lugares que você jamais imaginou que você poderia chegar. Diga, a oração é poderosa quando é feita ao Pai em nome de Jesus. Porque tem gente que fala que a oração é poderosa, mas eu te pergunto, não é que a oração é poderosa, depende a quem você está fazendo a oração. Muitos oram. Em nome de quem? Ah, pastor, a oração é poderosa. Sim, a oração é poderosa. Feita a quem? Em nome de quem? Diga, a oração é feita ao Pai em nome de Jesus. E a ação do Espírito Santo começa a realizar as coisas, amém? Você viu que um trabalho em concordância é ao Pai, no poder, na autoridade de Jesus, e a obra realizada é o Espírito Santo que faz, os três trabalhando em unidade. Isso é coisa linda, isso aqui é uma igreja unida. A igreja unida, ninguém pode parar, a unidade ninguém pode parar. E eu louvo a Deus pela essa igreja é uma igreja unida. Amém? E unido nós vamos o quê? Vencer, vamos mais longe. Aleluia. E por falar de começo de ano, já estamos no mês de fevereiro, amém? Nossa, passou rápido janeiro, né, gente? Eu não vi janeiro passar. Não sei quanto você, mas janeiro voou. E por falar de começo de ano, sempre no final de ano nós temos alvos, diga alvos. Você sabe que alvos determina fé também, porque só tem metas quem tem fé. Quem não tem fé, porque se você não estipular uma meta, um alvo, você não está querendo chegar em lugar nenhum. Ou os teus sonhos, você não tem sonhos. Quero dizer uma coisa, deixa Deus colocar os sonhos deles dentro de você, que você vai ter muitos alvos de orações, metas de Deus. Diga aleluia. Você precisa ter alvos definidos. Você precisa ter metas definidas dentro de você, porque Deus não vai fazer coisas que são indefinidas. Deus não trabalha no indefinido. Deus trabalha com coisas sinceras, irmão. Você tem que ter sinceridade no seu coração do que você quer. Você tem que ter sinceridade, você tem que ter alvos, tem que ter metas. Senão as coisas não vão acontecer. E chega no final de ano, você pode chegar frustrado de novo, falar, nada aconteceu na minha vida. Eu te pergunto por quê? Porque você tem que ter alvos definidos. E não somente alvos definidos, você tem que crer, diga crer, que vai acontecer. E também você tem que pisar no acelerador. O que é pisar no acelerador? A oração. Aleluia. Porque senão Deus vai fazer, não pisa no acelerador, meu irmão. E o tanto que você pisar no acelerador é o tanto que você vai decolar. Então a oração é poderosa. Nós falamos domingo passado que quando nós não oramos, nós damos legalidade para o inimigo atuar. Quando nós oramos, quando a igreja ora, nós desfazemos as obras do diabo. Nós limitamos a ação do inimigo na terra. Diga amém. Diga eu sou um limitador das obras do inimigo. Quando você ora, você está desfazendo as obras do mal sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus filhos, sobre os teus irmãos, parentes. Quando você ora, tem alguém com enfermidade, você está declarando em nome de Jesus, orando. Aquilo é obra do diabo, a enfermidade. Quando você ora, as obras do diabo é desfeita. Porque o Filho de Deus se manifestou para quê?
Para desfazer as obras? O Filho de Deus se manifestou para... Aonde tem um Filho de Deus aqui? Não, eu quero ver onde estão os filhos de Deus aqui. Se tem filho, então vai ter obra do diabo que vai ser desfeita no poder do nome de Jesus, amém? Nós precisamos entender isso. Diga aleluia. E se sabe que, por falar de oração, a oração ela não pode ser algo mecânico, ela não pode ser algo no automático. A oração ela tem que ser do Espírito, diga do Espírito. Movida pelo Espírito. Diga movida pelo Espírito. Sabe que quem te dá desejo de orar não é o inimigo, não. E esses dias atrás, essa semana, eu estava com desejo de orar. E eu orei algumas vezes com desejo, irmão. E eu estou orando para que Deus dê desejo no teu coração para você orar. Eu vou repetir. Eu estou orando para que Deus dê desejo no seu coração para você orar mais. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E você vai ter orações respondidas e vai dizer: Senhor, o Senhor fez na minha vida. Diga aleluia, aleluia, assim seja, amém. Glória a Deus. Diga a oração é pelo Espírito de Deus, é Ele que nos leva a orar, a interceder, amém. Hoje eu quero falar sobre a oração, né? E a oração, diga, ela tem um lugar certo. Diga um lugar certo. A oração ela tem um lugar certo. Ela tem uma posição certa. Diga lugar, posição certa e condição. Como assim? Sim, ela tem um lugar, ela tem uma posição e ela tem uma condição de oração. E eu quero falar sobre Jesus. Eu não vi ninguém que mais orou do que Jesus. Agora eu faço uma pergunta: quem era Jesus? Quem era Jesus? Quem era Jesus? Jesus era filho de Deus. Jesus era perfeito? Perfeito? Jesus pecou? Agora eu te pergunto, se Jesus, filho de Deus, perfeito, nunca pecou, Ele orou e orou muito? Imagine eu e você. Não, pare para pensar. Agora você acha que Jesus só orou para nos ensinar a orar? Não. Ele dependia do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui. Jesus não venceu como Deus. Escuta aqui. Jesus não venceu as lutas e as guerras dele como Deus. Jesus venceu pelo poder do Espírito Santo. Ele não teve por usurpação de ser como Deus, mas se esvaziou do quê? Da sua onisciência, da sua onipresença. Jesus não estava conversando com Pedro e podia estar em outro lugar ao mesmo tempo. Não. Tudo que Jesus teve de revelação, tudo que Jesus realizou de milagre, é porque Ele dependeu da ação do Espírito Santo. Ele venceu como homem, sem pecado. Diga aleluia. E se Jesus teve uma vida de oração, se Jesus teve uma vida, e por que Jesus teve uma vida de oração, irmão? Para que Deus pudesse fortalecer, para que o Espírito pudesse fortalecer Ele como homem. Amém? E não tem como, irmãos, nós falarmos do Evangelho e não falar de oração, não falar de Jesus. Diga, se Jesus precisou, imagine eu. Você sabe que tem coisas que... Quem tem desejo de pecar? Onde estão os verdadeiros aqui? Ó, tem alguns verdadeiros. Não. Irmão, eu vou dizer uma coisa. Enquanto você estiver nessa carne, escuta aqui. Enquanto você estiver nessa carne, você vai ter desejos ainda que não vêm de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tem desejo, o que você faz? Quando você pensa em fazer alguma coisa mal, ou quando os teus olhos olham alguma coisa que não é lícito olhar, o que você faz? Esse é o lugar certo. Tem gente que tem vergonha de orar. Se você está tendo desejo, teve testemunho de uma pessoa que ele foi para um lugar aí com uma mulher que não podia ir, e de repente ele estava naquele lugar, a mulher estava lá fora esperando ele, já desnuda, né? E ele não podia fazer isso.
Ele era casado. E ele foi no banheiro e falou para ela, vou no banheiro e já volto. E no banheiro ele pegou e sentou no vaso e falou, Senhor, me livra. Eu não quero pecar. Quando ele abriu a porta do banheiro, ele olhou para a mulher desnuda e ele falou, está repreendido, Satanás. Você sai daqui agora em nome de Jesus. Aí você fica pensando, pastor, mas que situação? Eu fico pensando, que situação constrangedora da mulher, deve ter batido nele. Meu Deus, hein? Mas eu fico pensando, ele orou naquele momento, Deus deu força para ele, mas por que ele não orou antes? Podia ter orado antes, não ter passado por esse constrangimento todo. Porque a oração te dá autoridade para vencer as paixões da carne. É uma luta entre a carne e o espírito. A tua carne quer pecar, o teu espírito fala, não peca. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você não precisa viver essa vida. Mas a questão é, se você quer agora alimentar o teu espírito, você tem que orar. Não é automático, o desejo não vai sair por mudança de pensamento. Você tem que dizer, Senhor, eu estou pensando nisso, eu estou querendo fazer isso, Senhor, me livra daqui, Senhor, me livra desse pensamento, me livra desse problema, eu não quero, eu não consigo na minha força. Irmão, diante do Senhor você tem que ser fraco. Tem gente que chega diante de Deus e se sente forte. Não, irmão, você é fraco. Diante dos homens você seja forte, mas diante de Deus se derrama esse joelho e fala, Senhor, o Senhor é a minha força. Eu não sou forte coisa nenhuma. O Senhor é a minha vida. Eu dependo da sua vida para viver cada dia da minha vida. Para te honrar, eu dependo do Senhor. Para te obedecer, eu dependo do Senhor. Para amar minha esposa, eu dependo do Senhor. Para amar a igreja, eu dependo do Senhor. Para ensinar os meus filhos, eu dependo do Senhor. Para estar aqui pregando nessa manhã, eu dependo do Senhor, porque quando nós se humilhamos diante do Senhor, achamos graça e favor diante dEle. Diga por irmão do lado, diga, irmão, seja fraco diante do Senhor, conte as suas fraquezas para Ele. Diga, conte as suas fraquezas para Ele. Mas o Senhor não sabe? O Senhor sabe, mas Ele quer que você chegue para Ele num relacionamento e diga, Pai, I need you. Lord, I need you. É tão bom depender do Senhor. É tão bom depender do Senhor. Amém? Hebreus capítulo 5, versículo 7. Aquele horário ele voa, irmão. Meu Deus do céu. Fico impressionado nesse lugar. Parece que o horário é contra nós. Ele. Quem? Ele, quem? Nos dias da sua, vivendo como homem. Isso que a Bíblia está dizendo. O que ele fez? Tendo oferecido, com o quê? Forte. Diga, é Jesus. O que Jesus fez? Ele clamou, irmão. Tem gente que ora, mas tem gente que clama. Eu vou dizer uma coisa, vai haver momentos na tua vida que você não vai orar, você vai clamar. E clamar é quase uma imploração, dizendo, eu preciso. Sabe que nós estamos falando de Jesus, não estamos falando do pastor Márcio, não estamos falando de ninguém. Jesus, ele nos dias da sua carne, nos dias que ele estava vivendo como homem, sendo testado como homem, ele tendo sido oferecido com forte clamor e... Jesus clamou e Jesus, diga, chorou. Orações e... súplica, suplicando quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Irmão, Jesus clamou ao Pai, Jesus orou, e Jesus ali, com forte clamor e lágrima. Vai haver momento na tua vida e na minha vida, que nós vamos ter que clamar, entenda, nós vamos chorar, porque nós vivemos no mundo caído, nós vivemos no mundo mau, o inimigo tentando contra a nossa vida, contra a nossa família. O diabo não quer que você cresça em Deus. O diabo não quer que você prospere. O diabo não quer que a sua família vá bem. O diabo não quer que os seus relacionamentos vão bem. E o que você vai fazer? Você vai clamar, diga clamar. Sabe o rei Davi? É interessante, a Bíblia ela é rica. Eu já falei isso uma vez e quero repetir. O rei Davi, ele era o rei que Deus escolheu segundo o coração dele. Mas o rei Davi, certa vez na sua vida, certo dia, ele falhou, ele olhou para uma mulher, desejou aquela mulher, e teve aquela mulher, e até mesmo matou o marido daquela mulher.
É interessante que o profeta vai até a casa do rei Davi e conta uma historinha bonitinha para ele. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas. O profeta, ele veio trazer aqui uma imagem, tinha muitas ovelhas. E esse homem que tinha muitas ovelhas, pegou a ovelha de um homem que só tinha uma ovelha e pegou ela para ele. Mas ele tinha muitas ovelhas, não precisava pegar. Davi se irou o coração e falou: esse homem é digno de morte. O profeta disse: esse homem é você. Glória a Deus. Aleluia. Diga: o céu se abre quando eu oro. Aleluia. Próximo versículo está em Lucas capítulo 11, versículo 1. Quem gosta da palavra de Deus? Hoje nós vamos se basear na palavra de Deus. Estou falando de Jesus, amém? Falando de Jesus orando. Jesus está sendo batizado e está orando. Olha o que aconteceu. De uma feita, estava Jesus o quê? De novo Jesus orando. Em um certo lugar, quando terminou eles de orar, terminou. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, nos ensina a orar. O próximo versículo. Tem o próximo versículo? Jesus, ele impactou tanto a vida dos discípulos pelo estilo de vida dele. Coloca para mim então Lucas 6, versículo 11. Esse é o 11? Coloca 6, 11. Lucas 6, 11. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que faria com Jesus. Vai para o próximo versículo já, por favor. Jesus estava ali num certo momento da sua vida que eles queriam matar Jesus. Uns queriam coroá-lo como rei e outros queriam matar Jesus. Quando você está sendo perseguido, o que você faz? Quando alguém está falando mal de você, o que você faz? O que você faz? Naqueles dias retirou Jesus para o monte a fim de... Quando alguém está te perseguindo, quando alguém está falando mal de você, quando alguém está te caluniando, quando alguém está te defamando, o que você vai fazer? Se você quer seguir Jesus, saiu daqueles dias e foi orar. E passou 1 hora na presença do Senhor. Quanto tempo que Jesus, Filho de Deus, passou na presença de Deus? A noite toda orando. Irmão, alguém já passou a noite toda orando? Quem já passou nas vigílias lá do Brasil, que a gente virava a madrugada orando? Meu pai querido, eu era pequeno, dormia debaixo dos bancos, Jesus. Mas tinha uns irmãos que eram fervorosos, irmão, que davam uns glória a Deus, que derrubavam você quase do banco. Aleluia. Se Jesus passou a noite inteira orando, irmão, mas eu já orei, Jesus. Eu te pergunto, tanto que você orou. Tem oração que é assim, irmão, mas tem coisa que você tem que bater, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, vai achar. Há momento na vida que é de bater na porta, há momento que é de buscar, há momento que eu vou dizer: Senhor, é como Jacó, eu não vou te deixar, enquanto eu não ser abençoado. Há momento na vida que você não pode não entrar na passividade, você tem que pegar a sua fé e falar: Senhor, é a tua promessa, eu creio na tua promessa, e o Senhor vai fazer na minha vida. Tem que dizer: Senhor, eu concordo com a tua palavra. E clamar, e chorar. Irmãos, há momentos na minha vida que eu choro. Eu choro aos pés de Jesus. Quantas vezes está pesado, eu choro aos pés dele. Eu falo: Senhor, vem e me pega, senão eu não dou conta. Senhor, vem e me livra, senão eu vou fazer coisa errada. Eu acho que isso acontece com o pastor. Nós vivemos em um mundo caído. Nós somos também carne, irmãos. Diga: eu preciso orar.
pastor, mas parece uma coisa tão básica, vamos falar de coisas mais, né? Vamos falar de outras coisas. Eu vou dizer uma coisa, não existe nada mais poderoso do que eu estou ensinando para você aqui no começo do ano de quem quer acelerar. Não existe nada mais poderoso. Talvez você não tenha talvez você não tenha uma vida de oração, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai caminhar, vai andar aonde você estiver. Você vai ter um estilo de vida de adoração, assim como Jesus estava sendo batizado ali, ele estava orando. Jesus estava para fazer, eles estavam perseguindo ele orou. E Jesus também, esse versículo vai dizer que ele escolheu os seus discípulos, porque ele passou a noite inteira, e como que ele sabia? O Pai revelou a ele. Pastor, as coisas não mudam. Eu pergunto a você, até onde você está disposto a clamar a Deus, a orar a Deus, a interceder, para que o céu venha se manifestar? Tem que haver intercessão, tem que haver clamor. Nós vamos começar 21 dias de jejum. Nós esquecemos de botar o cartaz, depois eu vejo se eu boto. O pastor acho que mandou. 21 dias nós vamos começar de jejum e oração todos os dias nós vamos orar. Esse ano se é para intensificar, nós vamos intensificar. E é criando raízes. Irmãos, nós vamos se aprofundar em Deus. Eu vou repetir, nós vamos se aprofundar em Deus. Nós vamos ter experiências esse ano sobrenaturais em Deus. Nós vamos ver milagres acontecendo aqui, sobrenaturais em Deus. Por quê? Porque nós estamos entrando em um lugar onde vai liberar o que? O céu a manifestar a terra. E esse lugar, eu vou falar daqui a pouquinho, é no secreto também. Aleluia. Antes de tomar uma decisão, ore, irmão. Está sendo perseguido? Ore. Você sabe que Lucas capítulo 22, 31 e 32, Jesus viu que Pedro estava vacilando e que o inimigo queria a vida de Pedro. Sabe o que Jesus foi fazer? Olha o que diz. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás quer te envergonhar, Pedro. Satanás quer acabar com você, essa é a expressão. Satanás quer frustrar você, Pedro. Próximo versículo. Eu, porém, o quê? Eu, porém, levantei uma intercessão por ti, para que a tua fé não se desfaleça, e tu, pois, quando converter de verdade, você vai fortalecer os teus amigos. Eu vou dizer uma coisa, crente fortalecido, irmão, é para orar para os fracos. Jesus clamou por Pedro, falou assim, ó Pedro, eu não vim falar para você que você estava fraco não, eu vim clamar ao Pai e dizer, Pai, fortalece o Pedro, porque Satanás está agindo na vida dele, Satanás quer acabar com ele, mas eu vou levantar, eu vou clamar, e eu vou desfazer as obras do diabo. Jesus nos ensina a orar. Você vê um irmão fraco, ora por ele. Você vê uma necessidade, ora por ela. Você vê um problema, ora por ela. Não há mudança na sua casa, continua orando. Aleluia. Alguns gostam aqui de orar, irmãos. Você vai ficar apaixonado, porque você vai entender o poder que há orar ao Pai em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer seguir o exemplo de Jesus? Aleluia. Jeremias 30, 21. Jesus não orou só para dar exemplo, Jesus orou porque ele precisava vencer. Ele foi testado em tudo. Talvez você passou algumas provas, Jesus foi testado em tudo. Foi aprovado em tudo. E por que ele venceu? Estou te passando o segredo da vida de Jesus. Simplesmente isso. O meu príncipe procederá dele, do meio dele sairá o que há de reinar. Faloei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar de mim? Sabe o que o Senhor está dizendo? É eu que faço você se aproximar de mim. É eu que atraio você para perto de mim. Você não é atraído pelo Senhor porque você quer. Escuta aqui. Você não está aqui nessa manhã talvez porque você quer. É Deus, é o Senhor que colocou um desejo no seu coração para estar aqui nessa manhã.
Você poderia estar em qualquer outro lugar. Talvez você está em casa me assistindo e você está dizendo, eu também não era para estar assistindo essa live. Mas até esse desejo que está no seu coração de estar assistindo essa live, ou que vai assistir depois, ou você que está aqui, é o Senhor te atraindo, dizendo, eu estou te atraindo a mim, eu estou te colocando desejo para você me buscar, eu quero tanto estar com você, o meu desejo é conversar com você, o meu desejo é me revelar a você, eu quero você para mim. É isso que o Senhor está dizendo. É tudo que eu quero, é estar com você. Tudo que o Senhor queria era estar na viração do dia quando Adão estava lá. Eu penso que Deus não via a hora da viração do dia, da tardezinha, aonde o Senhor caminhava, irmãos, no jardim. A hora que o Adão ouvia a voz, eu acho que o coração dele se alegrava, até um certo dia que ele correu do Senhor. Diga para a pessoa do lado, não corra do Senhor. Diga, não corra do Senhor. Jesus disse certa vez, ninguém vem a mim se o Pai não me... Ninguém vem a mim se o Pai não conceder, se o Pai não quiser. Sabe o que Jesus está dizendo? Ninguém chega até mim se o Pai não quiser. Quando Jesus foi orar para que Pedro tivesse a revelação, Jesus está orando um pouco antes, e ele ora para que os olhos dos discípulos sejam iluminados. Por quê? Porque Jesus está orando e dizendo, Pai, ilumina os olhos dos discípulos, para que quando eles vejam eles vejam o Pai, para que eles possam ser atraídos por mim. E Jesus, quando vai orar, ele ora e ele faz uma pergunta a Pedro, e diz, Pedro, o que diz o povo ao meu respeito? Ele diz que você é um profeta, ele diz que você é Elias, Jeremias. E vocês? Jesus orou antes de fazer essa pergunta. É interessante, talvez a gente não para pensar nisso. Leia o contexto. Jesus orou antes, para que Pedro viesse dizer, por revelação do Espírito, tu és o Cristo. Tu és quem? O Cristo, o Filho de Deus. E sabe o que Jesus disse? Pedro, isso não é obra do homem, quem te revelou foi o meu Pai, através do Espírito Santo. E nesses dias eu estou orando por você, meu irmão. Nesses dias eu estou orando pela igreja, e eu estou dizendo, Senhor, abra os olhos da igreja, desperta a paixão da igreja, gera um desejo, uma paixão, para que eles possam, Senhor, olhar para o Senhor e ter revelação. Porque quanto mais você tiver revelação de Jesus, você vai mais ser atraído por Ele. Eu vou repetir, quanto mais você conhecer a Jesus, você vai querer estar com Ele, você vai querer falar com Ele em todo momento, você vai querer Ele. Eu oro para isso. Sabe qual que é a maior dificuldade nossa? É isso que o diabo luta. Aleluia. Irmão, isso aqui é um quartel-general, nós estamos afiando as espadas aqui. Aleluia. Porque respostas de orações vão acontecer aqui. O que está acontecendo aqui, desse prédio está pequeno, é resposta de oração. Eu lembro quando nós começamos, nós não tínhamos nem dinheiro para pagar o aluguel aqui. O aluguel custava $3.500. Nós entrávamos 1.200 por mês, com todos os irmãos que dizimavam e ofertavam. Pastor, não faz sentido. Não fazia mesmo na minha cabeça. $1.200 para $3.500 mais ou menos só o aluguel. Eu vou dizer uma coisa, foi a fé e a oração que nós pisamos aqui e declaramos, e até hoje nunca faltou um centavo. E para aumentar a sua fé, nós temos ainda uma reserva. Daqui a pouco nós vamos entrar em um prédio maior, porque o Senhor é Deus, mas as coisas não acontecem por acontecer. Precisa clamar, precisa ver, precisa ter fé, precisa orar. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Você precisa sair desse lugar de passividade, irmão e minha irmã. Está sendo tentado, ora ao Pai. Está sendo provado, diga, Senhor, faz eu ser aprovado na luta. As coisas não estão acontecendo, clama com clamor ao Senhor. Ora como Jesus orou, chora na presença dEle. Diga aleluia. Você vai ver, meu irmão, o quanto que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Eu quero falar bem rápido para nós já finalizarmos. O lugar certo, uma posição correta, uma condição apropriada. O lugar certo. É importante você ter um lugar, irmão. Pastor, mas eu oro na igreja. Eu vou dizer uma coisa. Você pode orar na igreja, mas é importante você ter um lugar certo. Aqui na igreja você não tem intimidade com o Senhor.
Eu vou repetir. Intimidade você não faz no meio de uma multidão dessa. Você não gera no meio de uma multidão. Intimidade, você pode... Tem gente que fala assim, pastor, mas quando eu estou louvando, eu estou adorando, estou tendo intimidade. Não, nós estamos louvando e adorando, não é tendo intimidade. Intimidade não se faz em público, não se gera em público. Intimidade, o Senhor ensina, entra para o seu quarto e fecha a porta do seu quarto. E no seu quarto, em secreto, só você e Ele, ali você vai gerar intimidade. Você vai me conhecer e eu vou te revelar você. Você vai chorar, você vai cantar, você vai estar só eu e você ali. Você pode orar junto aqui, nós oramos junto, nós levantamos um clamor. Nós podemos levantar um clamor aqui agora, mas isso não é intimidade. Isso é uma oração em concordância junto. Intimidade é gerada, diga, no secreto. Estou ensinando você coisa simples. Existe um lugar certo. Pastor, e esse lugar certo aonde é? Jesus diz, fecha a porta do seu quarto. Pastor, mas eu não tenho nem quarto. Você tem que sair em um lugar onde esteja você e o Senhor. Eu saía no mato, irmão. Muitas das vezes. E eu via Deus falar comigo tão nítido e tão claro, ali no meio da natureza que o Senhor criou. Ouvi os pássaros cantar, falei, meu Deus, obra da criação do Senhor. Olhava aquele passarinho e falava, como ele é belo, olha as cores dele, olha o bico dele, como o Senhor fez tão perfeito, só o Senhor é Deus. Tem como glorificar Deus em todo momento. Eu estava num relacionamento com Ele ali íntimo, mas eu estava em um lugar secreto. Você precisa ter um lugar. É bom você orar rapidinho quando você está indo para o seu carro. Vai, ora. Quando você vai fazer alguma coisa, Senhor, me dá sabedoria. Mas, irmão, eu quero desafiar você. Faz um teste. Começa com 5 minutos, 10 minutos, antes de você ir para o trabalho. Antes de você pegar a chave do seu carro, dobra o seu joelho. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser produtivo. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir portas. Eu tenho certeza que coisas vão acontecer simplesmente pelo momento só. Com Ele a só. Faz um teste, não ora e ora um dia para você ver. Você vai ver a diferença que faz. Irmão, eu tenho isso na minha vida. Antes de você sair, reserva um tempo. Entra no quarto. O quarto talvez é a sua sala, que não tem ninguém. É um lugar onde não tem ninguém. E ali você ora ao Pai. Diga aleluia. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 36, versículo 7 a 11. Olha o que diz interessante. Ora, Êxodo capítulo 33, 7 a 11. Diz assim, eu vou ler aqui enquanto vai sair ali. Ora, Moisés acostumava tomar a tenda e amarrá-la para si fora, bem longe. Olha, escuta aqui essa palavra. Moisés pegava a tenda, amarrava ela e levava ela bem longe. Amarrava para si bem fora, bem longe do... E ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora, no lugar separado, longe do arraial. Próximo versículo. Quando Moisés saía para a tenda, quando Moisés ia caminhando para a tenda fora do povo, fora daquela aglomeração, todo o povo, o que eles faziam? Eles se erguiam, cada um em pé na porta da sua tenda e olhavam pelas costas até Moisés entrar no lugar mais longe dentro da tenda. Olha o que acontecia. Próximo versículo. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia. O que acontecia quando Moisés entrava no secreto? O que acontecia? Descia o quê? Descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava o quê? E o Senhor, irmão, pensa, Moisés tinha um lugarzinho secreto dele, e quando Moisés chegava ali fora do arraial, do aglomeramento, a Bíblia diz que quando ele entrava dentro da tenda, a presença do Senhor baixava, a nuvem da glória. Irmão, você quer ver a glória de Deus? Entra para o seu quarto, no lugar secreto, você vai ver a glória, e ali o Senhor vai falar contigo. Diga amém. Ali o Senhor vai se revelar. Diga glória a Deus. Quero despertar o desejo de você. Você vai sair daqui, irmão, queimando para orar. Você vai sair daqui na rua orando, mas você vai ter um lugar secreto, aonde a tua esposa não entra, aonde nem o Max entra. O Max é meu cachorrinho. Você fica para fora, rapaz, mas ele não dá nem trabalho, ele fica a barriga para cima assim enquanto orando. Parece que está sentindo a glória de Deus. Eu falei,
Você fica aí nessa paz aqui que é gerada desse ambiente aqui, né, rapazinho? Porque eles sentem, irmão. Uma casa atormentada, até os cachorros são revoltados, irmão. Um ambiente atormentado, até os animais sentem, eles são sensíveis. Moisés saía para fora, Moisés orava, a glória vinha, Deus falava com ele, no lugar afastado. Interessante isso. Nós podemos estar aqui, como nós estamos, bastante gente. E você falar assim, eu vou ter comunhão, eu vou ter intimidade com Deus. Vai ser difícil, irmão. As pessoas vão se distrair. Você vai olhar para o lado daqui a pouco, você vai falar, esse irmão está olhando para mim. Ixi, será que eu estou orando feio? Você vai ter vergonha de falar para Deus o que você quer falar. Mas no seu quarto, você não tem vergonha. Você rasga o coração. Diga hoje, o quartinho secreto me espera. Quem assistiu o Quarto de Guerra? Quem assistiu, assiste de novo. E quem não assistiu, assiste. Porque você comanda é do secreto, é do quartinho de guerra. É ali que as suas guerras acontecem. É ali que o mover de Deus acontece. É ali que a glória vem. É ali que você chora. É ali que você clama a Deus. É ali que ninguém está vendo, mas o Senhor entende e vê você. Diga o lugar certo. Diga o meu desafio é entrar nesse lugar certo. Agora, depois do lugar certo, você precisa a posição correta. Que posição é essa, pastor? Diga, debaixo do sangue do Cordeiro. Você entra nesse lugar secreto. Mas como que eu entro, pastor? Não confiado na minha justiça. Não confiado na minha... Irmãos, tem gente que acha que orar muito, escuta aqui, daqui a pouco é o próximo tópico. Orar muito, 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 muito. Não adianta você orar muito. Tem gente que sem palavras tem coração. Mas tem muita gente que tem palavras sem coração. Tem gente que acha que Deus vai atender porque ele orou muito, mas o coração dele não está para Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí você julga, acha que Deus vai te responder porque você orou muito. E aí é o tanto que você ora, e não é uma questão de coração, não. Esquece, você está fazendo um ato religioso. Os fariseus oravam. E falavam, vocês fazem longas orações, mas vocês entram na casa das viúvas, e vocês não têm misericórdia das viúvas, dos órfãos. Vocês são raça de víbora, como João Batista falou. O coração de vocês está longe de Deus. Não adianta orar para achar que está bem diante de Deus e orações longas porque você fez. Não tem como. Você não chega confiado diante de Deus daquilo que você faz, mas diante do sangue de Jesus. Porque Ele que me purifica, Ele que me santifica e é Ele que me aproxima de Deus. O que me aproxima de Deus não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu faço. O que me aproxima de Deus é o sangue. Pastor, você está descontrariando a orar muito? Não, eu estou te ensinando a maneira correta. Você não chega na presença de Deus dizendo, Senhor, eu dizimo, então o Senhor vai abrir porta. Eu sou um bom marido, então o Senhor vai fazer. Você vai chegar e dobrar o joelho, Senhor, aqui está o teu servo, sei quem eu sou. Se eu vou receber alguma coisa, não tenho nada que eu possa merecer por mérito, porque eu fiz, porque tudo que eu fiz foi o Senhor que colocou no meu coração o desejo de fazer aquilo que é bom. Mas eu chego aqui confiado na justiça de Cristo, não nas minhas obras, mas na obra do Cordeiro de Deus, que foi morto e pagou o preço dos meus pecados, e por isso eu tenho paz. Aleluia. Irmão, você não deveria se sentir condenado em nenhum momento diante da presença do Senhor. E quando você se sentir condenado, você apresenta ao teu condenador o sangue de Jesus. Quando o diabo fala a você, fala assim, você não sabe de uma coisa. Há poder no... A gente fala do nome, né? Quebra a cadeia mesmo. Há poder no nome de... Aleluia. Depois nós cantamos no final. Diga o lugar certo. É a só com Deus. Diga, a posição correta é debaixo do sangue. Eu sou perdoado pelo sangue. Eu sou aceito pelo sangue. Eu sou o que sou por Cristo Jesus. Eu não tenho mérito, eu não posso nada na minha força. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou não é obra minha, é obra de Cristo.
Eu chego confiando no dia a dia. Senão você não vai ter ousadia de orar, meu irmão. Porque o dia que você está mal, você não vai querer chegar ao Pai. Porque você acha que o dia que está bom, Deus te ouve mais do que o dia que você está mal. E você não esqueceu que não tem a ver uma coisa com a outra, mas é o sangue, a consciência do sangue. Pastor, então eu posso fazer um monte de coisa errada e chegar no final do dia e falar é o sangue. Não, irmão. Quando você tiver consciência do sangue, você não vai fazer coisa errada. Quando você entender que o Senhor te purificou, te lavou, te redimiu, você não vai querer ficar pulando na lama. Quando o Senhor trocou as tuas roupas, você não vai querer pular, porque o amor dele nos constrange, irmão. Porque um morreu por nós, logo todos morreram. Você morreu, e quem vive em você é o Espírito Santo, é Cristo em nós. Você tem uma consciência do sangue, você fala, como Ele me amou, tão miserável pecador, mas foi o sangue do Cordeiro. Quando você chegar diante da presença dEle, mostra o sangue. Diga aleluia. Olha o que acontecia aqui, Números 7, 89. Número 7, 89. Olha o que aconteceu aqui. Quando entrava Moisés na tenda da consagração para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propício. Se você sabe, a Arca da Aliança é a presença de Deus. A tampa do propiciatório, havia 2 querubins, mas em cima da tampa do propiciatório era a tampa que tampava a arca, porque Moisés não poderia olhar para dentro da arca ou ter acesso à arca se não tivesse a tampa da propiciação. Mas não bastava só a tampa, porque quando Moisés entrava, ou como um sacerdote entrava, eles aspergiam sangue em cima da tampa do propiciatório. O que isso quer dizer, pastor? É que nenhum homem poderia chegar diante da presença do Senhor se não houvesse sangue. A tampa do propiciatório, os 2 querubins que faziam aliança unindo um ao outro, e era a glória de Deus ali, revelando a glória de Deus, mas para que Moisés pudesse ouvir a voz de Deus que vinha de cima da tampa do propiciatório, havia sangue. Deus, para mim, diga para Deus me ouvir, eu tenho que chegar e apresentar o sangue que me cobre, que me purifica. Diga o sangue de Jesus. Diga o sangue de Jesus. Aleluia. O louvor já pode subir para fazer de conta que nós estamos acabando. Aleluia. Diga, as bênçãos de Deus é pelo sangue. Diga, as minhas conquistas é pelo sangue. É porque Ele me purificou, Ele me lavou, Ele me redimiu, e Ele está trabalhando em mim. É por Ele, não tenho nada que eu possa fazer. Aleluia. Aleluia. Diga o lugar. Diga o lugar. Aonde é o lugar? Aonde é o lugar? No santo do santo, a fumaça. É onde Moisés entrava. Só os teus olhos me veem. Dá-nos prazer pela tua presença, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, estabelecer esse lugar. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Esse lugar que eu quero esconder, meu Pai. lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. O lugar, a posição, diga o sangue. Diga o sangue, é a posição correta. E para finalizar, a condição apropriada. A condição apropriada. Diga, não é de qualquer forma. Diga, não é de qualquer forma. Diga, eu preciso ter um coração quebrantado. Um coração para o Senhor. Um coração humilde na presença dEle.
Não é de qualquer jeito que você vai chegar, não, e ter intimidade com Ele. Você precisa ter um coração. Olha o que Deus diz o que o salmista diz em Salmo 51:17. Ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. Quando você chegar na presença dEle, coloca o coração. Não é palavras, escuta aqui. Não é um monte de palavras, não é repetições. E não é que você não pode ter repetições. Sim, Jesus orou 3 vezes. Pai, ao Pai. Mas não é de palavras. É uma questão de coração para Deus. É uma questão de chegar diante dEle e falar: o meu coração é teu. De chegar e dizer: Senhor, mais do que palavras, eu quero o teu coração. Eu quero o teu coração. E o Senhor quer um coração humilde diante dEle. Salmo 51:6, continua para mim, nós vamos cantar agora. Salmo 51:6. Eis que te comprazes na... Não adianta chegar na presença de Deus se não for com verdade, irmão. Não adianta dobrar o joelho para o secreto se não for com o coração contrito em verdade, no íntimo. E no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Sabe aonde o Senhor vai fazer você sábio? É um coração sincero, no íntimo, e entrar no quarto e dizer: Senhor, me ensina a orar. Me ensina a te amar, me ensina a te desejar, me ensina a ter prazer pela tua palavra. Salmos 145:18, a Bíblia diz assim: portanto está o Senhor, perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Diga para o irmão do lado, diga: em verdade, irmão. Ele cumprirá o desejo dos que os temem, e ouvirá o clamor e os salvará. O que o Senhor vai fazer de quem chega com verdade e clama a Ele? O Senhor vai te ouvir, o Senhor vai ouvir o teu clamor, vai vir te socorrer. E o último versículo para nós encerrarmos aqui, Salmo 145:17, Isaías 66, de 1 a 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual lugar do meu repouso? Aonde o Senhor quer repousar? Sabe o que o Senhor está falando? Você sabe aonde eu quero estar? Você sabe onde é a minha casa? Porque a minha mão fez todas essas coisas, os céus e a terra. Todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para que eu olharei? É este, o aflito, o abatido de espírito, que teme a minha palavra. Quem teme a palavra do Senhor? Quem teme a palavra do Senhor? Quem ama, eu estou falando com a igreja, quem ama a palavra do Senhor? É para você que o Senhor vai atender. É para quem ama a minha palavra. É para o coração contrito, diante o coração quebrantado, que vai chegar diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso. Vai clamar com alto clamor. Eu quero que você se levante, igreja, nós vamos cantar aqui. E eu quero que você comece agora a clamar, a orar. Oh, Jesus. Aleluia. Oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem respostas, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Eu